2. Rhys foi recebido em um retiro por um guia-mestre, servo e 4 carregadores. Um enviado da luminosa Navani, destinado a mostrar que Rhys era esperada e sua visita apreciada. Os carregadores carregavam um palanquim individual que eles pousaram e inspecionaram sua cadeira de rodas. Luminosa Rhys, Nick lhe disse de trás da cadeira, prefere usar sua própria cadeira como transporte. Embora isso fosse verdade, Nick, apesar de se esforçar muito, errou novamente. Estou honrada por este enviado, Rhys disse. Nick, eles conhecem o retiro muito melhor do que nós. É melhor se os deixarmos me carregar. Eu apreciaria, no entanto, se você trouxesse a cadeira para o caso de ser necessária mais tarde. Claro, Luminosa, ele disse, parecendo envergonhado. Ela odiava fazer a correção, mas esses homens considerariam um dever pessoal servi-la. Rhys tinha aprendido a que aceitar hospitalidades era importante para negociações comerciais. Ela fez com que Nick a transferisse para o palanquim. Uma vez lá dentro, ela empurrou para baixo os sentimentos de insegurança e inutilidade que ainda surgiam sempre que ela era manuseada como um saco de grão de laves. Não sinta pena de si mesma, ela pensou com força. Você preencheu sua cota nisso meses atrás. Depois que ela se acomodou, Nick lhe abriu a cesta de xirixiri para que Rhys pudesse pegar a cotovia e colocá-la dentro. Apesar de seus tropeços ocasionais, Nick estava fazendo um trabalho louvável de antecipar as necessidades dela. Ele descobriria os detalhes conforme passassem mais tempo juntos. Obrigada, Nick, ela disse. Estaremos logo atrás, Luminosa, se precisar de alguma coisa. Os carregadores aletianos a conduziram pela rampa do portão do juramento, palanquim, cortinas abertas, para que ela pudesse observar a paisagem. O retiro, a poderosa cidade-torre dos Cavaleiros Radiantes, tinha 10 plataformas na frente, cada uma conectada via portão do juramento. Como é que é o nome? Os Outgate, mas eu esqueci como é que está na tradução. Não. Mas, foi-se. A uma cidade diferente do outro lado do mundo. Mas a verdadeira maravilha era a torre em si, construída nas montanhas, 10 níveis alcançando o sol. Dizia que tinha quase 200 andares de altura. Como os níveis mais baixos não desabaram sob o peso. Curiosamente, nem todas as maravilhas dessa cidade eram antigas. Rhys manteve uma vigilância atenta ao projeto secreto aletiano sobre o qual Vestine havia lhe contado. Enquanto ela carregada para o planalto que conectava as 10 rampas do portão do juramento, ela o avistou. O planalto tinha penhascos íngremes em ambos os lados, onde engenheiros estavam construindo 2 grandes plataformas de madeira. Oficialmente, dizia-se que era um enorme elevador, conectados por tecidos unidos de novas maneiras, concebidas por Navani Collin. Quando um lado abaixava, o outro subia. Rhys, privilegiada em seu relacionamento com seu Babski, que era ministro do comércio taileno, tinha ouvido uma conversa extremamente interessante sobre o propósito oculto por trás dessas plataformas. Se o que ela ouviu fosse verdade, se aqueles fabriais pudessem fazer o que a rainha Navani afirmava que eles podiam. Xirixiri se mexeu em seus braços, então espiou sua cabeça lisa de crustáceo pela janela. Ela fez um som de clique curioso. Você acha isso interessante? Rhys disse esperançosa. Xirixiri gorjeou. Há muitos fabriais nessa torre, Rhys observou. Se você começar a comê-los como fez a última vez, terei que te trancar de novo. Já avisei. Rhys não tinha certeza de quanto o Xirixiri compreendia. A pequena criatura parecia ser capaz de sentir o tom de Rhys e às vezes respondia de acordo, dependendo de quão travessa ela estava se sentindo. Hoje ela apenas se aninhou de volta e voltou a dormir. Tão letárgica. O coração de Rhys quase se partiu. Para se distrair, Rhys colocou o xirixiri em um travesseiro e então tomou nota sobre o que viu em um retiro.
Muito era o mesmo de sua última visita. Uma grande variedade de etnias se misturando nos corredores lotados. Seu guia-mestre respondeu perguntas e explicou a arquitetura enquanto caminhavam, eventualmente chegando ao ato da torre com suas implicações, com sua enorme janela de vidro exibindo um deserto congelado. Reigns não pôde deixar de perguntar sobre as implicações deste lugar. Não era todo dia que um novo reino era fundado, muito menos um na cidade mítica dos Cavaleiros Radiantes. O palanquim era pequeno o suficiente para navegar pelos corredores, então cabia com seus carregadores em um dos maravilhosos elevadores de fábrica no átrio. Ela subiu dezenas de andares. No topo, os carregadores de Rins a carregaram para uma pequena câmara onde Navani Collin, recentemente coroada rainha de um retiro, estava tendo reuniões. Ela era uma mulher intimidadora com sua altura letiana, seu cabelo preto e cinza feito em tranças intrincadas no topo de sua cabeça e tecido com safiras brilhantes. A maioria dos contemporâneos de Rins entrou em uma discussão perguntando: o que poderia ganhar com isso? Rins havia sido desiludida dessa noção no início de seu treinamento. Seu Babski ensinou uma maneira diferente de ver o mundo, treinando a se perguntar: que necessidade eu posso suprir? Esse era o verdadeiro propósito de um comerciante: encontrar necessidades complementares e então diminuir a distância entre elas para que todos se beneficiassem. Não era sobre o que você poderia obter das pessoas, mas o que você poderia obter para elas que fazia um comerciante bem-sucedido. E todos tinham necessidades, até as rainhas. Os carregadores puseram Rins no chão e ela deixou o xirixiri no palanquim, tendo o Nicklea transferido para a cadeira diante da mesa de Navani. Ela preferia usar os assentos oferecidos a ela nessas situações, embora sua cadeira de rodas estivesse cuidadosamente guardada no fundo da sala. Os carregadores e o guia recuaram, embora Nicklea permanecesse bem dentro da porta para atender suas necessidades. Uma jovem estava em uma escrivaninha próxima, registrando minutos, e 2 guardas vigiavam a porta. Além disso, Rins estava praticamente sozinha sob o olhar daquela mulher incrivelmente majestosa. Era uma coisa boa que Rins tivesse superado seus sentimentos de insegurança. Caso contrário, ela poderia ter sido muito intimidador, em vez de apenas um pouco. Navani estudou Rins como se ela fosse uma esquima para uma nave, parecendo ler sua própria alma com aqueles olhos perspicazes. Então, a rainha disse em taileno: quem é você, novamente? Luminosa? Rins disse. Eu sou Rins Fitori, Vestim. Vi em resposta ao seu pedido? Ah, certo, disse Navani. O navio fantasma. Navani estendeu a palma da mão e sua assistente correu, entregando-lhe as notas apropriadas. A rainha se levantou e andou de um lado a outro enquanto lia as notas enquanto Rins esperava. Finalmente a rainha parou, focou na cadeira no fundo da sala e então puxou sua cadeira e sentou-se diante de Rins. Era um pequeno gesto, mas apreciado. Rins não se importava quando as pessoas permaneciam de pé em sua presença, mas havia uma certa consideração na maneira como Navani se situava para que pudessem discutir no nível dos olhos uma da outra. A rainha Fen disse que você inspecionou o navio pessoalmente? Navani disse. Sim, Luminosa, Rins disse. Eu o visitei ontem, depois que decidi concordar com seu pedido. Ele foi trazido ao porto semanas atrás e estava passando por reparos. Eu o visitei para ver se conseguia notar algo estranho. Os olhos de Navani se voltaram para a cadeira de rodas. Foi carregada, Luminosa, Rins disse. Com meus carregadores, garanto que sou bem móvel. Você sabe, disse Navani. Temos radiantes que se especializam em algo chamado recrescimento.
Meu ferimento acabou sendo antigo demais para curar, Luminosa. Rins disse, seu estômago se contorcendo com as palavras. Tentei me valer das habilidades no momento em que a descobri. Claro, disse Navani. Sinto muito. Não precisa se desculpar por me oferecer ajuda, Luminosa. Rins disse. Na verdade, estou feliz que você tenha notado. Porque há outra coisa que você pode fazer por mim. Mas no momento da negociação não havia chegado. Rins tinha uma necessidade, várias delas. Melhor descobrir o que Navani precisava e por quê, antes de começarem a dança. Se pudermos retornar ao tópico em questão, Vossa Majestade. Sim, disse Navani. Este navio é curioso. Você encontrou alguma coisa interessante na sua inspeção? Quem quer que tenha deixado o navio à deriva tentou afundá-lo, disse Rins. Mas eles não sabiam que os navios tailanos modernos não afundam tão facilmente por 1 ou 2 buracos no casco. É algo sujo, obviamente, Luminosa. Os diários de bordo foram levados. Sangue no convés? Perguntou Navani. Não conseguimos encontrar nenhum, Luminosa. Ai. E o transmutador desaparecido? Navani perguntou. Rhys tinha acabado de receber essa informação em particular. O navio fantasma, Primeiros Sonhos, levava uma transmutadora desonesta como passageira. Ai. Não era uma cavaleira radiante, mas uma mulher treinada no uso de uns antigos dispositivos que podiam transformar... Nossa, que dor de cabeça. Que podiam transformar coisas de um material para outro. Não encontramos transmutadora, disse Rins. Nem a mulher, nem o dispositivo. Parece provável que alguém soubesse que o navio estava transportando esse fugitivo. E então o atacou, assassinando a tripulação para pegar o transmutador. Os dispositivos eram raros e extremamente poderosos. A maioria dos reinos tinha acesso a apenas um punhado de transmutadores, se é que tinham algum. Muitas pessoas em Tailena achavam que a proeza dos aletianos em tempos de guerra se devia a menos tropas superiores e mais ao número de transmutadores que eles tinham alimentando tais tropas. Não era o tipo de coisa que alguém apontava para seus aliados, particularmente não enquanto estávamos em uma guerra conjunta em larga escala contra monstros ancestrais do vazio. Sim, talvez, Navani disse, rolando suas notas e batendo suavemente contra a outra mão. Eu falei com o príncipe de Liafor, que disse que o transmutador que pensou que a Emia, como um antigo lar de transmutadores, poderiam conter segredos para curar suas aflições. Além disso, o capitão do navio, um homem chamado Vars Meb, estava apaixonado pelas riquezas lendárias de Aquiná, a capital perdida de Aimia. Curioso. Isso era mais do que Vestin sabia. A rainha parecia tão engenhosa quanto sua reputação indicava. A Aimia é estéril, Rins disse cuidadosamente. Ela foi completamente explorada e centenas de capitães, com estrelas nos olhos, tentaram encontrar fortunas misteriosas na ilha. Todos retornaram de mãos vazias. Da ilha grande, sim, disse Navani. Mas e as menores que a cercam? E a escondida, envolta em mistério e tempestade? A rocha dos segredos, disse Rins. A mítica Aquiná. Alguns dizem que é apenas uma lenda. Eles disseram mesmo sobre o retiro, disse Navani. Alguns estudiosos acham que as ruínas que encontraram em outros locais são remanescentes da cidade, mas suas evidências são fracas. Nossos corredores dos ventos relataram um estranho padrão climático em torno de um lugar específico no Oceano Ali. O mesmo lugar que o navio fantasma supostamente estava a caminho de visitar antes de desaparecer. Estou convencido de que a Aquiná está escondida dentro desse estranho padrão climático,
De qualquer forma, precisamos investigar. Meu marido teme que os ventos possam velar uma fortaleza inimiga. Se os corredores dos ventos reportaram, Ruins disse. Então, por que não fazê-los voar para baixo e investigar? Esse foi o item pedido que mais a confundiu. O que a fez vir ao retiro para perguntar pessoalmente. Por que os cavaleiros radiantes precisavam de ajuda de um veleiro comum? Há algo naquela ilha, disse Navani. Algo que é capaz de minar os poderes dos cavaleiros radiantes. Meus soldados relataram ter visto um enxame de pequenas sombras disparando através das nuvens. E as lendas sobre a Emia falam de criaturas míticas que se alimentam de luz das tempestades. Reflexivamente, Riz olhou para o palanquim e Shirishiri lá dentro. Navani observou, calma, os lábios ligeiramente virados para o lado. Ela sabia. Bem, é claro que sabia. Riz não tentou manter Shirishiri escondida. E a pequena cotovia não a teria deixado se tivesse tentado. Posso ver a criatura? Navani perguntou. Prometo que não vou tentar separá-la de você. Bem, Ray sabia que essa conversa seria difícil para ela guiar. Você nem sempre pode chegar de uma negociação de poder. Então ela acenou para Nikli pegar Shirishiri e carregá-la. Conforme os meses passaram, Rins começou realmente a entender a importância estratégica de Luz das Tempestades como combustível tanto para os fabriais quanto para os cavaleiros radiantes. Além disso, o inimigo tinha criaturas, conhecidas como moldados, que usavam a própria luz do vazio. Shirishiri se alimentava disso tão avidamente quanto Luz das Tempestades. Tudo investidura no final das contas. A estranha criatura que ela mantinha como animal de estimação era algo mais perigoso e mais importante do que ela já havia parado para considerar. Rins pegou o Shirishiri que se levantou, então levantou suas asas. Um monstro elegante em miniatura, apesar de sua carapaça pálida, ela era tão majestosa quanto qualquer grande carapaça. De fato, Shirishiri parecia mais enérgica do que antes. Talvez ela estivesse se sentindo melhor. Alguns esplanos, como anéis de fumaça azul, apareceram ao redor de Navani enquanto ela se inclinava. É linda, ela sussurrou. E realmente... Como se em resposta, Shirishiri clicou e levantou o voo, suas asas batendo rapidamente. Ela voou pela sala até a parede onde agarrou a luminária. Rins colocou a mão no rosto enquanto, sem nem mesmo um clique de constrangimento, Shirishiri ingeriu a luz das tempestades na lâmpada, escurecendo a sala significativamente. Sinto muito, Luminosa, disse Rins. Temos tentado trabalhar e não comer luzes dentro de luminárias. Ela tem se sentido muito mal ultimamente e tem regredido. Navani apenas observou com olhos arregalados. Ela pegou algumas lascas de diamante e as espalhou sobre a mesa. Felizmente, Shirishiri viu essas como presas mais fáceis e caiu na mesa com um baque para começar a ingerir sua luz. Depois de consumir algumas delas, ela mordeu uma das esferas e começou a brincar com ela, rolando-a para longe, e então pulando e pegando-a com a boca antes que ela caísse da mesa. É isso? Navani sussurrou. A maneira como os artesãos tailenos conseguem ajustar tão cuidadosamente a luz das tempestades em seus tecidos? Seu povo tem dezenas dessas esferas escondidas? O quê? Rins disse. Não, Luminosa. Ganhei Shirishiri em uma expedição comercial nas Ilhas Rechianas. Ela é a única que já vi. Uma raridade, não uma arma secreta. Ainda assim, eu gostaria muito de ter a oportunidade de estudar uma dessas, disse Navani. Por reflexo, Rins começou a estender a mão em direção a Shirishiri para pegá-la. Rins se conteve, mas a rainha percebeu. Ela não repetiu sua promessa de não levar Shirishiri e ela não precisava. Rins confiava nela o suficiente. Navani Cole não era uma ladra, mas ela era uma mulher que geralmente conseguia o que queria, eventualmente. Espero que haja outra maneira de suprir essa necessidade,
Minhas anotações dizem que você possui um navio extraordinário, disse Navani. A tempestade ao redor de Akinar é terrível e persistente. Você acha que seu navio poderia perfurá-la? Se algum navio puder, disse Rins, será o Undersail. Temos bombas fabriais e estabilizadores de tempestades modernos. Mas suas informações me preocupam. Um lugar que os radiantes têm medo de visitar? Devo cuidar do bem-estar da minha tripulação. Compreendo, disse Navani. Mas não posso arriscar enviar os corredores do vento sozinhos se eles forem drenados no meio do voo e caírem no oceano, podendo se afogar. E então, eu preciso de um navio? Acho que você descobrirá que sua própria rainha encoraja essa missão também. Espero que possamos minimizar o perigo. Tudo o que eu quero é que você tome leve uma das minhas escribas para o local, adentre a tempestade e deixe inspecionar o local. Não deve levar mais de um dia para concluir sua inspeção e coletar alguns artefatos. Depois disso você pode retornar. Vou providenciar para que você esteja devidamente equipado de antemão e compensada depois. Navani entregou a ela um papel com termos de pagamento generosos. Rins não perdeu a promessa de pagamentos tradicionais de salvamento para a tripulação se algo valioso fosse localizado, mas sem isso, ela estava emocionada com os números. Se ela tivesse sido forçada a visitar Aquina sozinha, ela teria precisado providenciar muitas paradas de comerciantes nas proximidades, negociando mercadorias ao longo do caminho para manter a manutenção do navio e a tripulação. Mas com um patrono, eles poderiam tomar um curso direto. Ela ansiava por fazer algo aventureiro com isso. Durante seus treinamentos com seu Babski, ela reclamava incessantemente sobre a maneira como ele a arrastava por toda a Rochar. Esperava que seu aprendizado a levasse a clientes ricos, ignorando sedas em cortes e palácios. Em vez disso, ela visitava um lugar remoto após outro, indo a todos os lugares difíceis que ninguém mais achava que valia o esforço. Era uma fonte constante de espanto que seu Babski não a tivesse jogado ao mar depois de um único dia, muito menos centenas, ouvindo-a reclamar. Agora que estava mais velha, ela se viu sinceramente sentindo falta dessas excursões. Ir a um lugar novo, investigar as oportunidades de comércio em uma ilha mítica e possivelmente salvar Shiri no processo, a perspectiva a emocionava. Contudo, ainda havia problemas. Luminosa, disse Rins. Tem uma boa tripulação, experiente e bem viajada. Mas você precisa compreender, marinheiros podem ser supersticiosos. O fato de estarmos navegando para uma ilha proibida tão logo após a descoberta de um navio fantasma retornando daquele lugar... Bem, passei um dia inteiro pensando em como convencê-los dessa ideia. É assustador. Eu poderia enviar um ou dois adiantes para melhorar o moral, disse Navani. Isso ajudaria, disse Rins. Você poderia pedir algo à Rainha Fen? Disse que ela gostaria que essa missão ocorresse. Um pedido pessoal da nossa própria rainha aos meus marinheiros significaria muito para eles. Transformaria essa viagem de um simples trabalho em um mandato real. Além disso, ajudaria com a autoridade de Rins na nave. Ela não deveria precisar disso, mas depois da maneira como ela foi tratada em sua primeira viagem... Bem, apreciaria o mandato da rainha para ajudar a sustentar a moral. Será feito, disse Navani. A rainha Fei e eu temos conversado há algum tempo sobre uma expedição como essa, então tenho certeza de que ela estaria disposta a escrever para seus marinheiros. Os olhos de Navani se estreitaram. Mas e você, capitã? Esta é uma missão difícil que proponho. Minha oferta de pagamento é suficiente? Há algo mais que eu possa oferecer à mulher que é dona de seu próprio navio e mantém uma criatura mítica como animal de estimação? Rins olhou para Shiri, que já estava cansada de brincar,
e estava batendo silenciosamente na esfera em vez de mastigá-la. Ela notou Rins, então se lançou no ar, voando até o palanquim para descansar. Necessidades e conexões. Eu deveria ser honesta, Luminosa, Rins disse. Shiri. Bem, eu... Não é que acredito que essa missão possa ajudá-la. Então estou ansiosa para empreendê-la por esse motivo. Não preciso de nenhum pagamento especial. No entanto, se você estiver disposta a ouvir, há algo que gostaria de lhe pedir. Fale abertamente, disse Navani. A maneira como o Shiri voou, como seria ser livre, desacorrentada? É verdade, Rins perguntou, que você desenvolveu plataformas que podem voar alto no ar? Sim, Navani disse. Nós os usamos para as estações de arqueiros em campos de batalha. Mas você está tentando fazer mais do que isso, não é? Como com a construção lá fora, os supostos elevadores? Eu compartilhei meus planos com a Rainha Fen, Navani disse. Não tenho certeza do que mais você quer. Ela parou de falar, talvez notando que Rins tinha se virado de Shiri para, em vez disso, olhar para outra coisa. Sua cadeira de rodas. Ela lhe dava alguma liberdade, mas ainda exigia que alguém a empurrasse para ela. Ela ansiava por obter uma com rodas grandes para que ela pudesse se mover sozinha. Mas esse design, apesar de maravilhoso, era muito volumoso. Além disso, poucas estradas e pisos atuais eram construídos para alguém ser transportado por uma cadeira de rodas. Mesmo se movendo por conta própria, sua capacidade de se locomover seria severamente limitada. Haveria, em vez disso, uma maneira de voar alto? Talvez nunca tão bem quanto o Shiri, mas quase tudo seria um upgrade desta cadeira. Sua fonte de liberdade, mas também um lembrete constante de que o mundo não acomodava, não acomodava pessoas como ela. Acho que foi meio estranha a tradução. Tenho acadêmicos trabalhando em alguns protótipos que podem lhe interessar, Navani disse. Já que estou enviando uma escriba nesta missão de qualquer maneira, eu poderia providenciar para que ela fosse uma que tivesse experiência com nossa nova fábrica, com nossos novos fabriais. Ela poderia fazer alguns experimentos para mim no navio e talvez mostrar a você o que é possível com essa tecnologia. Apreciaria muito, Luminosa, disse Rins. E esses outros termos são generosos e aceitos. Considere nosso acordo fechado. O Undersale está à sua disposição.